Parece não haver fim à vista para a guerra na Ucrânia, já que Vladimir Putin continua ordenando que suas forças se lancem contra as defesas ucranianas. Milhares de soldados russos morrem todo mês por causa do seu presidente. Mesmo assim, Putin não percebe que está forçando seu país a mergulhar ainda mais em uma guerra já perdida. A Rússia não conseguiu cumprir seu objetivo. E graças a Putin, o país sofreu uma derrota estratégica que tem enormes ramificações para a Rússia, tanto dentro quanto fora da Ucrânia. Um almirante da OTAN explica por que Putin já perdeu a guerra na Ucrânia. Esse almirante é Giuseppe Cavo Dragoni, que atua como presidente do Comitê Militar da OTAN desde janeiro de 2025. Falando à British Broadcasting Corporation, em 2 de novembro, Dragoni afirmou, do ponto de vista operacional, a guerra entre Rússia e Ucrânia ficou tão parada que já era hora de conversar. É um desperdício de vidas. A estratégia de desgaste de Putin, que visava enfraquecer a Ucrânia para facilitar a conquista russa, acabou falhando. Em vez disso, a Rússia se encontra atolada em um pântano criado por ela mesma. Os números mostram que Dragoni está certo. A Rússia está ficando sem tropas e equipamentos para manter a operação militar especial de Putin. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, mais de 114 milhões de soldados russos foram mortos, feridos ou capturados entre o início da invasão e 4 de novembro. A Rússia não se sai melhor no quesito equipamentos. Mais de 11.300 tanques foram destruídos, danificados ou inutilizados pela Rússia. O mesmo se aplica a cerca de 34.250 blindados e mais de 66.500 carros e sistemas russos, segundo o Ministério. Na frente aérea, a Rússia enfrenta dificuldades ofensivas e defensivas. Cerca de 1.200 de suas unidades de guerra antiaérea estão em frangalhos. 428 aviões russos e 346 helicópteros do país foram destruídos. A Rússia também perdeu 77.860 drones para as defesas ucranianas. Esta não é apenas uma guerra que está desgastando a Rússia em termos de perda de força militar. É uma guerra que está custando dinheiro demais para a Rússia. Voltaremos a esse ponto em um momento. Primeiro, o que vemos em todos esses números é um presidente russo que está perdendo o controle da guerra que ele mesmo começou. Segundo o National Security Journal, a criação da ícone economia da morte por Putin na Rússia virou uma fraqueza que a Ucrânia pode explorar. Esse termo, que foi criado por um economista russo chamado Vladislav Inozentsev, é usado para descrever uma chamada classe média artificial que foi criada dentro da Rússia. Essa classe artificial está usando a guerra na Ucrânia para gerar uma renda que, de outra forma, nunca teria recebido. Mães e esposas às vezes incentivam filhos a se alistarem para evitar desemprego ou alcoolismo, pois os salários e pagamentos por morte podem beneficiar a família. Com o tempo, muitos russos se acostumam aos custos da guerra, diz o jornal. No entanto, a escala das perdas da Rússia agora faz com que confortável já não seja mais a palavra que alguém usaria para aqueles que se enriqueceram graças à Ucrânia. Qualquer orgulho que possa ter existido por enviar um parente para a guerra para ganhar mais dinheiro do que a família jamais viu está sendo substituído pelo medo. Muitos estão morrendo. Conforme a Rússia se aprofunda na Ucrânia, como destaca Dragoni, suas forças armadas enfraquecem, permitindo que a Ucrânia ataque até mesmo dentro do território russo. Ao atacar refinarias e infraestrutura energética, a Ucrânia faz a Rússia sofrer com falta e alto preço de combustível. Além de matar tantos homens da Rússia, mas o custo de ficar tão atolada para a Rússia é muito maior do que esses números revelam. Já citamos antes o impacto econômico para a Rússia. Em fevereiro, Russia Matters destacou o custo financeiro inesperado de 3 anos de guerra para Putin. As sanções travaram a economia russa, congelando $340 bilhões em reservas e causando perda de $785 bilhões no setor de energia. Após 3 anos de guerra, mais de 460 empresas saíram da Rússia, causando novo golpe econômico. E, após um crescimento inflado causado por Putin ao transformar a economia da Rússia em uma economia de guerra, o crescimento econômico russo está em declínio. O World Economic Outlook estima que o crescimento desacelere para 1,4% em 2025, seguido de 1,2% em 2026, de acordo com o Russia Matters.
Pode ser pior que isso. Em 30 de outubro, o Moscow Times noticiou que a Rússia teve o terceiro trimestre seguido de desaceleração econômica. Nos primeiros 9 meses de 2025, a economia russa cresceu só 1% ritmo, mais de 4 vezes inferior ao mesmo período de 2024. Isso acontece porque a Rússia ficou presa na Ucrânia. A operação militar especial não foi planejada para durar anos. Para Putin, a invasão seria fácil. Em 2014, o The Guardian disse que Putin afirmou que a Rússia conquistaria a Ucrânia em 2 semanas, se quisesse. Avançando mais de uma década depois, e 2 semanas se transformaram em quase 4 anos e contando. Segundo Dragoni, a Rússia terá que negociar em algum momento, sendo Putin o único obstáculo. A aparente incapacidade do líder da Rússia de reconhecer o verdadeiro custo de muitos de seus erros estratégicos dentro da Ucrânia significa que Putin vai resistir a negociar pelo máximo de tempo que conseguir. Essa é a avaliação da inteligência dos Estados Unidos da América, divulgada pela NBC News em 28 de outubro. Essa análise concluiu que as agências envolvidas em sua elaboração não veem nenhum sinal de que Putin esteja disposto a ceder em qualquer uma das exigências que fez para um acordo de paz na Ucrânia. A NBC relatou que altos funcionários dos Estados Unidos da América e do Congresso consideram Putin mais inflexível do que nunca. O mesmo se aplica aos militares e à economia da Rússia. Por isso, os militares perdem milhares de soldados e equipamentos por mês, e a economia bilhões de dólares. O erro estratégico de Putin na Ucrânia parece ser uma combinação de teimosia e uma crença inabalável na força de um exército que se mostrou incapaz de alcançar os objetivos de Putin. O líder da Rússia está esgotando seu país de pessoas e dinheiro para conseguir o que quer na Ucrânia. Mesmo que a Rússia tenha sucesso, o enorme custo causado pela Ucrânia em uma derrota será suficiente para tornar a Rússia mais fraca do que deveria ser. Por anos, talvez décadas, isso cobre os erros estratégicos de Putin na Ucrânia e suas consequências. Talvez mais preocupante para a Rússia seja o impacto externo da invasão de Putin à Ucrânia. Como resultado direto das ações de Putin, a OTAN está mais forte do que nunca. Isso é exatamente o oposto do que Putin queria alcançar. Segundo a Revista da Democracia, em abril de 2022, Putin queria impedir a expansão da OTAN rumo ao território russo com a guerra. Mas, como Dragoni aponta, tudo o que Putin realmente conseguiu foi uma combinação de fracasso na Ucrânia e justamente a expansão que ele queria evitar. Tanto a Suécia quanto a Finlândia aderiram à OTAN como uma resposta direta às ações da Rússia na Ucrânia. Isso por si só indica que Putin cometeu um grave erro estratégico. De acordo com o United States Naval Institute News, a entrada da Suécia na OTAN é um problema particular para a Rússia. Com a Suécia, a OTAN agora pode criar defesas muito mais fortes na região nórdica do Mar Báltico. O veículo destaca que a Suécia traz mais de 100 anos de experiência em operar submarinos justamente nesse mar. Isso permitirá à OTAN patrulhar a entrada do porto de São Petersburgo, na Rússia. A entrada da Suécia e Finlândia permite à OTAN cobrir o que antes era chamado de espaço em branco nessa via navegável. Antes neutro perto das fronteiras russas, o território agora pode ser ocupado pelas defesas da OTAN. O United States Naval Institute News também citou Marta Kepper, da RAND, que afirmou que a principal contribuição da Suécia para a OTAN será seu território. Para dissuasão e defesa, a Suécia pode ser importante como facilitadora e base para forças dos Estados Unidos da América e aliadas. A Suécia pode ajudar a OTAN a impedir a capacidade da Rússia de moldar o ambiente regional para um possível conflito e repelir uma invasão russa. O Mar Báltico não é exatamente um lago da OTAN, apesar do que alguns possam afirmar. Acrescenta o United States Naval Institute News. É uma extensão de água de 145 mil milhas quadradas, e a OTAN não consegue patrulhar tudo isso. A entrada de 2 países com presença no Mar Báltico na OTAN, fortalecendo sua atuação coletiva, é uma má notícia para Putin. Isso só ocorreu devido à invasão da Ucrânia. A entrada de 2 novos países não é a única forma de fortalecimento da OTAN. Segundo a British Broadcasting Corporation, em junho, todos na OTAN concordaram em elevar os gastos de defesa para 5% do produto interno bruto até 2035.
A decisão ocorreu após pressão de Donald Trump, que sugeriu que membros da OTAN, exceto os Estados Unidos da América, deveriam contribuir mais com a aliança. Mesmo assim, foi mais um resultado dos erros estratégicos de Putin sobre a OTAN. A guerra na Ucrânia, que deveria enfraquecer a OTAN na Europa, acabou fortalecendo sua influência. Putin encurralou a OTAN. A OTAN respondeu com força, novos membros, mais gastos e apoio à Ucrânia. E, como informou o RBC Ucrânia, em 3 de novembro, um novo plano para reforçar o flanco leste da OTAN com drones. Até meados de 2026, a OTAN terá uma barreira de drones em seu flanco leste para enfrentar a ameaça de drones da Rússia. Mais uma vez, vemos a OTAN ficando mais forte de maneiras que nunca teria sido necessário se Putin simplesmente tivesse mantido seu país fora da Ucrânia. Mesmo assim, Putin pode pensar que vencer na Ucrânia resolveria isso. A expansão da OTAN poderia ser contida pela expansão russa e controle da Ucrânia. Putin pode achar que conseguiria negociar o fim das sanções, permitindo a recuperação financeira da Rússia. Mais de 1 milhão de baixas não é bom para o futuro da Rússia. Mas Putin pode achar que, se vencer, incorporar milhões de ucranianos à Rússia resolveria o problema. Se é nisso que Putin acredita, ele está errado em tantos níveis. Dragoni disse à British Broadcasting Corporation que, mesmo se a Rússia vencer na Ucrânia, isso não garante que Putin controlará o país. Eles não terão um governo aliado ou fantoche como em Belarus. Putin não vai conseguir, diz Dragoni. Talvez seja isso que Putin não entende. Ele costuma apresentar sua operação militar especial como forma de libertar o povo ucraniano de um governo supostamente tirânico. A maioria na Ucrânia não quer Putin ou fantoches russos. Isso ficou comprovado em agosto passado. Foi quando o Kiev Independent noticiou uma pesquisa que questionou os ucranianos sobre se aceitariam ou não algum dos acordos de paz propostos que existiam na época. Esses acordos incluíam restrições à entrada da Ucrânia na OTAN, além de entregar o controle de 4 regiões parcialmente ocupadas do país à Rússia. A maioria dos ucranianos rejeitou esse tipo de acordo de paz, com mais de 3/4 dos entrevistados dizendo não. Isso representa uma ligeira queda em relação aos 82% que disseram o mesmo em maio. Mas ainda mostra que a Ucrânia não tem nenhum interesse em qualquer tipo de influência russa sobre as ações do país. Como Dragoni destaca, a rejeição das propostas russas indica que a Ucrânia seguirá resistindo firmemente à Rússia. Mesmo que Putin conquiste toda a Ucrânia com sua operação militar, ele não conseguirá controlar a nação, nem terá uma população disposta a impulsionar a economia russa. Provavelmente, ele liderará um país repleto de subterfúgios, sabotagem e resistência clandestina. Após a vitória russa na Ucrânia, ocorreu outro erro estratégico. A Ucrânia rejeita totalmente a crença de Putin de que deseja controle russo. Dragoni acrescenta que a OTAN e seus membros europeus apoiarão essa rejeição ucraniana. Segundo Dragoni, a British Broadcasting Corporation, as nações europeias que apoiam a defesa da Ucrânia estão prontas para continuar. Ele acrescenta que as ações de Putin na Ucrânia alertaram a Europa para não subestimar a Rússia. A OTAN deve se fortalecer e adotar postura mais agressiva diante das ameaças da Rússia. Esse tom inclui sugestões de que a Rússia poderia usar armas nucleares contra a Ucrânia ou a OTAN. Em 31 de outubro, a British Broadcasting Corporation noticiou que a Rússia apresentou novas armas nucleares para ameaçar opositores. Uma dessas armas, que foi discutida pela primeira vez em 2018, é chamada de Poseidon. Essa arma atinge até 190 km por hora e segue rota variável, tornando-se, segundo a Rússia, impossível de interceptar. Quão verdadeiro é isso para uma arma na velocidade de um drone? Mesmo com a preferência por mísseis nucleares supersônicos e hipersônicos, isso ainda não está claro. A Rússia também revelou um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear chamado Burevestnik. Essa arma supostamente tem alcance ilimitado. Nunca se sabe quão precisas são as informações que a Rússia divulga sobre suas armas. Putin exibe e ameaça com armas nucleares. Mas Dragoni diz que esse é outro erro estratégico, porque a OTAN poderia igualar o arsenal nuclear da Rússia. Não nos sentimos ameaçados por eles, disse a British Broadcasting Corporation sobre as armas nucleares russas. Estamos apenas prontos para defender nossas 32 nações e nosso 1 bilhão de pessoas. Somos uma aliança nuclear. Dragoni não está errado.
A presença dos Estados Unidos da América na OTAN significa que a aliança tem acesso a 5.044 armas nucleares, segundo a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, ou Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares. A Rússia tem um pouco mais que os Estados Unidos da América, com cerca de 5.500, diz a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares. A diferença é coberta por outros 2 membros da OTAN, França e Reino Unido. A Associação de Controle de Armamentos afirma que essas 2 nações têm 515 armas nucleares juntas. Com sua grande infraestrutura, a OTAN pode lançar armas nucleares por terra, mar ou ar. Bastaria bem menos que essas grandes coleções de armas nucleares para destruir todos os países envolvidos em um conflito entre Rússia e OTAN. Mas esse é o ponto. A destruição mútua sempre funcionou assim. O erro estratégico de Putin é achar que pode fazer ameaças nucleares críveis à OTAN, embora saiba que a aliança devastaria a Rússia, tanto quanto a Rússia prejudicaria a OTAN. Ameaças que poderiam ter funcionado no passado parecem apenas reforçar as respostas mais fortes que a Rússia está recebendo da OTAN devido à guerra. Putin revela novas armas nucleares. Dragoni destaca que a OTAN é uma aliança nuclear. Putin, acostumado a ser apaziguado ao exibir o poder nuclear russo, agora ouve claramente que a OTAN também possui esse poder. Não há nenhuma desescalada aqui. O blefe de Putin está sendo desmascarado, e o presidente da Rússia não tem uma resposta real a esse fato, além de mais ameaças inúteis. Por isso a Rússia perdeu a guerra da Ucrânia, saiba ou não. Ainda é possível que conquiste todo o território ucraniano. Se isso acontecer, levará muitos anos. Em outubro, a Reuters informou que, se a Rússia mantiver o ritmo atual, terá ocupado 1% do território ucraniano entre janeiro e dezembro de 2025. Isso se soma aos 19% já ocupados, dando a Putin 20% em menos de 4 anos. Faltam 80% para conquistar. Uma taxa anual de 1% da Ucrânia indica que Putin já teria ido embora antes de atingir o controle total do país. Só isso já é uma derrota, embora a Rússia possa continuar insistindo, mesmo quando Putin não for mais presidente. Se isso ocorrer, ela enfrentará os problemas citados. A economia russa está em dificuldades. Perde dezenas de milhares de pessoas por mês devido à incompetência estratégica de Putin. E olhando por uma perspectiva mais ampla, vemos que o desejo de Putin de enfraquecer a OTAN, limitando sua expansão, não se concretizou. A OTAN ganhou novos membros e investe mais do que nunca, se preparando para possíveis ações da Rússia após a Ucrânia. E tudo isso sem citar que, mesmo sob controle russo, a Ucrânia jamais será realmente russa. Muitos ucranianos se opõem ao próprio conceito de domínio russo. Mesmo que Putin vença na Ucrânia, ele ainda perde. A Rússia vem construindo um império há anos. Nem sempre fez isso no sentido tradicional. Antes da guerra na Ucrânia, houve invasões ocasionais, mas Vladimir Putin geralmente preferia usar a influência do seu país. Apoiando-se em seu poderio militar e em um status militar aparentemente indomável, a Rússia conseguiu estender seus tentáculos por toda parte, da Bielorrússia ao Oriente Médio até a América Latina. Putin tinha vários regimes fantoches, mas o mito do poder militar russo foi destruído na Ucrânia, e o Império Russo paga o preço. O Império de Putin desmorona enquanto regimes fantoches russos colapsam ao redor. Atualmente, nenhum país evidencia mais a influência instável da Rússia do que a Venezuela. O país sente pressão agora. Os Estados Unidos reúnem navios e ameaçam destruir qualquer embarcação que vejam como ameaça à sua segurança, principalmente as ligadas a cartéis e gangues de drogas venezuelanas. Com medo da pressão que os Estados Unidos da América estão exercendo sobre seu país, o presidente venezuelano Nicolás Maduro tem recorrido a qualquer país que ele acredita que possa ajudá-lo. A Rússia está entre eles. O Washington Post informou em 31 de outubro que Maduro teria enviado carta a Putin, solicitando radares defensivos, aeronaves, equipamentos de reparo e até mísseis para a Venezuela. E Putin atendeu ao chamado. Para o presidente russo, a situação na Venezuela é chance de ampliar a influência da Rússia na América Latina, fornecendo armas. Putin agora acha que pode controlar Maduro como quiser. Depois, um fantoche é criado, ainda mais controlado conforme o Império Russo se expande. Essa lógica levou Putin a enviar um avião de carga para Caracas. Não se sabe o que o avião russo IL-76 transportava.
A Defense News destaca que a aeronave transporta até 50 toneladas ou 200 pessoas. Armas leves, equipamentos militares e mercenários já foram entregues aos regimes fantoches de Putin, usando esses aviões no passado. Parece que a entrega para a Venezuela incluiu, pelo menos, o último caso. Segundo a DD News da Índia, os aviões que a Rússia envia à Venezuela estão ligados ao grupo Wagner. Isso sugere que mercenários do Wagner e equipamentos enviados por Putin podem atuar na Venezuela. À primeira vista, isso lembra o manual de expansão do Império Russo. Putin vê um país precisando desesperadamente da ajuda da Rússia. Ele oferece armas e apoio ao país, usando isso para influenciá-lo e torná-lo um estado fantoche da Federação Russa. Como Jay e Kiev destacam em um vídeo no YouTube de 2 de novembro, Maduro está tão desesperado que daria a Putin quase tudo o que ele pedir em troca da ajuda da Rússia. Ele ligou para Putin. Putin enviou Wagner, diz Jay. Eles vieram e pegaram cerca de 150 milhões de dólares das reservas de ouro do Banco Central da Venezuela. A estatal petrolífera venezuelana mudou a sede da filial europeia para a Rússia, ampliando o controle de Putin sobre os ativos. Isso é puro desespero de Maduro. Como Jay aponta, isso fez pessoas na Venezuela pagarem até $70 por galão de gasolina. A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, cerca de 303 bilhões de barris. Não deveria estar enfrentando uma crise de gasolina ainda, mas é exatamente isso que a Venezuela está enfrentando. Uma crise de gasolina, impulsionada pela recusa de Maduro em conter cartéis e pelas tentativas de Putin de ampliar a influência russa na América Latina. Mas agora, você provavelmente está se perguntando: o que tudo isso tem a ver com o colapso do império de Putin? A situação na Venezuela mostra Putin repetindo ações que a Rússia pratica há décadas. O império não está colapsando, mas sim se expandindo. Embora pareça típico comportamento russo, o que Putin faz pela Venezuela não é a demonstração de poder que ele imagina. A Rússia está provocando. O mesmo país que ela achou que apoiaria em silêncio, ou ao menos não se oporia ao início da invasão, explicam Jay e Kiev. Duas enormes cargas de armas enviadas a Maduro em uma semana só reforçam o destino de Putin, diz Jay, revelando que um segundo avião já pousou na Venezuela. Isso irrita Trump, enquanto seus dedos estão nos Tomahawks, diz Jay. Ele acrescenta uma segunda possível explicação para as ações de Putin. Putin não faz ideia do que está acontecendo, ou ele simplesmente está suicida. Esse é o ponto-chave. Putin não só amplia a influência russa aqui, como já fez antes. Ao se envolver na situação venezuelana, ele irrita os Estados Unidos enquanto Trump apoia a Ucrânia mais do que nunca em seu segundo mandato. Como dissemos antes, os Estados Unidos se preparam para enfrentar a Venezuela, ou mais especificamente, para combater as gangues de drogas locais. Em 1º de novembro, a Sky News noticiou que satélites registraram navios militares dos Estados Unidos da América em exercícios a cerca de 200 quilômetros da costa venezuelana. Esses navios não operam próximos às águas da Venezuela por acaso. Eles ameaçam Maduro, permitindo que Trump o pressione para obter o que quer. Neste momento, o United States Ship Iwo Jima e outros 2 destroyers estão operando em águas do Caribe, que os colocam a uma distância militar praticamente de toque. Falando da Venezuela, a Sky News informa que o porta-aviões United States Ship Gerald R. Ford foi enviado à mesma região, trazendo mais 3 destroyers. A decisão de Putin de apoiar a Venezuela agora vai além de desprezar os Estados Unidos da América. Ele está intervindo diretamente nos assuntos americanos. Isso praticamente elimina as chances de Putin conseguir a paz que deseja na guerra da Ucrânia. Sobre a Ucrânia, o desespero de Putin em provar que a Rússia segue como ameaça geopolítica global impacta o esforço de guerra russo. Putin precisa de todas as armas possíveis para manter a pressão sobre a Ucrânia em uma guerra de quase 4 anos. Como Jay e Kiev apontam, quanto mais armas Putin envia para países como a Venezuela, menos ele tem para matar soldados e civis ucranianos. Se os mercenários do Wagner também estão indo para a Venezuela, como parece ser o caso, isso significa que Putin está enfraquecendo a posição da Rússia na África também. Putin perdeu a cabeça, pessoal, afirma Jay em Kiev. Se eu tivesse que decidir sob a ameaça de arma, acho que é isso que está acontecendo e é muito bom.
Este é o roteiro de Putin para o fim dos tempos. O ponto que Jay parece estar fazendo é que isso é o Putin tentando desesperadamente manter qualquer influência que a Rússia ainda tem em um momento em que ele enfraqueceu essa influência globalmente. O exército russo não é a potência que Putin sempre afirmou. Caso fosse, a Ucrânia já estaria derrotada. A Rússia enfrenta um conflito prolongado que pode durar anos. A cada ano fica mais claro o quão fraco é o exército que sustentou as ambições imperiais de Putin. Para piorar, Putin não está alcançando o que deseja, diferentemente da Venezuela. Além de fazer de Maduro um fantoche, Putin quer que o Ocidente tema a Rússia no conflito venezuelano. Para reforçar esse ponto, Putin sancionou uma lei com um acordo estratégico entre Rússia e Venezuela em 27 de outubro, segundo a Iran Press. A assinatura foi adiada de propósito, pois o acordo foi elaborado em maio. Putin usa a assinatura do acordo para justificar o envio à Venezuela, mas isso não gera o efeito esperado. Qual seria esse efeito? Provavelmente, os Estados Unidos da América deveriam ter enviado seus navios de volta para casa, em vez de mantê-los próximos à costa da Venezuela. Isso não aconteceu. Os Estados Unidos da América não têm mais medo de Putin. Eles percebem que meia dúzia de armas enviadas por alguns aviões cargueiros não passa de um gesto simbólico. Putin faz uma tentativa fraca de controlar um país que lhe escapa. E nem são armas de qualidade que a Rússia manda para a Venezuela, diz Jay em Kyiv. Ele nota que aviões de carga russos fizeram paradas em países como Argélia, Marrocos, Senegal e Mauritânia antes de chegar à Venezuela. Provavelmente pegaram armas e recebiam armas nessas paradas, mas serão armas que Putin considera não úteis o suficiente para levar de volta para a guerra na Ucrânia. Putin está recorrendo ao que resta para ajudar Maduro, diz Jay. Mas isso não será suficiente. Como poderia ser? A Venezuela não tem condições de guerrear com os Estados Unidos da América, nem com o apoio de Putin. O que Putin está fazendo é o equivalente a sacudir o punho para alguém que está apontando uma arma para a cabeça dele. A ameaça não funcionará. Sinal claro de que o poderoso caiu e o império fantoche da Rússia desmorona. Isso lembra o ocorrido na Síria, onde a Rússia apoiou o país de forma semelhante ao que faz agora com a Venezuela, antes mesmo de Putin ser presidente. A União Soviética já era a principal apoiadora militar da Síria, nos anos 1950. Esse relacionamento se fortaleceu ainda mais após alguns períodos de altos e baixos nos anos 2000. Como Rússia e Síria se encontraram em oposição aos Estados Unidos, a Rússia acabou apoiando o regime de Assad durante toda a década de 2000, basicamente conquistando mais um fantoche, para o qual enviou muito mais dinheiro e armas do que está enviando atualmente para a Venezuela. No fim, não fez diferença. No final de 2024, o regime de Bashar al-Assad caiu e Putin perdeu um ponto estratégico no Oriente Médio. Agora, a Rússia está reduzida a pagar aos que agora controlam a Síria 23 milhões de dólares, segundo o Wall Street Journal, apenas para manter suas bases militares no país. Putin perdeu o controle da Síria, apesar de ter apoiado Assad muito mais do que Maduro na Venezuela. O enfraquecimento da Rússia na Ucrânia provavelmente levou à queda da Síria. Quase um ano depois, a Rússia está ainda mais fraca. Mesmo com Putin tentando fortalecer sua posição na Venezuela, ela desmorona sob seus pés. Sem acesso à Síria, Putin intensifica laços da Rússia com o Irã, diz JNK. Ele afirma que a Rússia já envia armas para o país da melhor forma. Putin tenta novamente um jogo de poder para o qual já não está preparado. Antes, ao armar o Irã, a Rússia dava a Putin mais controle sobre outro fantoche. Agora, como o Irã é fundamental para a estratégia russa na Ucrânia, com seus drones Shahed, Putin parece retribuir um favor. Tudo isso lembra Hitler no final, diz JNK Fantasias de um ditador louco caindo. Putin superestima o poder e influência da Rússia, mas está percebendo a realidade. Mesmo com o enfraquecimento do controle de Putin no Oriente Médio e o fracasso em ameaçar os Estados Unidos da América via Venezuela, ele ainda mantém certa influência. Belarus continua sendo o fantoche que Putin sempre desejou, especialmente perto de casa. O presidente do país, Alexander Lukashenko, entregou seu território de bandeja para Putin na invasão da Ucrânia. Belarus foi uma das principais bases para a preparação da Operação Militar Especial. Nada parecia abalar o controle de Putin sobre essa região do Império Russo. Pense novamente.
Como na Venezuela, as ações da Rússia em Belarus mostram que Putin controla totalmente seu fantoche Lukashenko. A Rússia enviou mísseis Oreshnik para Belarus, que Lukashenko diz, via porta-voz, que implantará em dezembro. Lukashenko atuou como fantoche de Putin ao explicar o poder devastador do míssil. GETONK divulga imagens de um suposto evento de propaganda em Belarus, onde o presidente ditador faz declarações. O Oreshnik é uma arma assustadora que entrará em serviço em dezembro. Quero que saibam que podemos atacar se algo der errado. Isso é só para o público estrangeiro. Depois vamos decidir com Putin e atacar. Então não nos provoquem. Isso segue o manual de Putin. Envie armas a um estado fantoche e use-o para repassar as ameaças de Putin. Porém, como na Venezuela, espiar por trás da cortina bielorrussa mostra que nem tudo é perfeito nesse antigo estado fantoche da Rússia. A Al Jazeera já dizia isso lá em janeiro, quando compartilhou comentários feitos pelo observador político da Rádio Liberdade, Valery Karbalovich. Karbalovich disse a Al Jazeera que ele virou refém do próprio sistema e não podia sair do poder nem se quisesse. Ele teme por sua vida e liberdade. Por isso se apegará ao poder até o fim. A questão aqui é que Lukashenko sabe que está sendo sustentado por Putin. O problema é que Belarus está sendo enviada para uma espiral de morte por causa de sua associação com a Rússia. Lukashenko já notou isso. Em 20 de outubro, o Kiev Independent noticiou que Belarus busca diálogo com a Ucrânia para alcançar consenso e encerrar a guerra. O chefe do Comitê de Segurança do Estado de Belarus, Ivan Turtla, tentou demonstrar confiança diante da iniciativa. Nosso presidente se esforça ao máximo para estabilizar a região. E conseguimos equilibrar os interesses das partes nessa situação extremamente complicada, com tendência à escalada, disse Turtla na televisão estatal da Bielorrússia. Claro que não é o caso. Lukashenko não pensava em estabilização ao supor que as forças de Putin derrotariam a Ucrânia. Apenas após anos de fracasso da Rússia em obter vitória militar, Lukashenko passou a agir de forma que sugeria a aproximação com o Ocidente. Essa declaração mostra que Lukashenko tenta avisar discretamente às nações ameaçadas por Putin que Belarus está pronta para cooperar. Se essas nações vão ouvir é outra questão. Mas o simples fato de Lukashenko estar tomando esse tipo de atitude é indicativo de um homem que acredita que o presidente russo, que por tanto tempo puxou suas cordas, já não tem mais força para sustentar suas ameaças. A Bielorrússia está prestes a implodir por causa da guerra de Putin, e Lukashenko tenta sobreviver. Como dissemos em um vídeo há cerca de um mês, confira para saber mais. O essencial é que até um dos aliados mais próximos da Rússia está reconsiderando integrar o império que Putin tanto deseja criar. A influência de Putin está enfraquecendo na Venezuela, Bielorrússia, Síria e Irã. O império dele está indo por água abaixo e as rachaduras estão começando a aparecer, muito mais perto de casa do que Putin gostaria que alguém percebesse. Com o enfraquecimento do controle global, Putin se desespera, pois a Ucrânia é uma das principais razões da queda de seu império. E não estamos dizendo isso só por dizer, no sentido de que a corajosa defesa da Ucrânia do seu território revelou a verdadeira fraqueza das forças armadas da Rússia. A Ucrânia tem partido para o ataque, e seus ataques ao território russo limitaram ainda mais a capacidade de Putin de controlar seus fantoches. Segundo a British Broadcasting Corporation, em outubro, os ataques ucranianos às refinarias russas enfraqueceram o controle de Putin sobre a Rússia, sem contar aqueles que ele está tentando transformar em estados fantoches. No início de outubro, a Ucrânia já havia atingido 21 das 38 maiores refinarias de petróleo da Rússia em 2025, segundo a British Broadcasting Corporation. Diversas refinarias foram atingidas repetidamente. A refinaria no Oblast de Saratov, Rússia, foi atingida pela terceira vez só no outono, em 3 de novembro. Os ataques frequentes dificultaram muito os reparos na Rússia, causando grande escassez de combustível. A situação piorou tanto para a Rússia que o país elevou muito as importações de combustível da Bielorrússia para suprir falhas. Lukashenko vai se perguntar: para que ser fantoche de Putin, se a Rússia nem sustenta sua própria demanda interna de gasolina? Ele, junto com muitos outros fantoches que Putin quer controlar, também vai se perguntar se o poder financeiro da Rússia está enfraquecendo, assim como o seu poder militar. Em agosto, o Kiev Independente noticiou que ataques de longo alcance da Ucrânia custaram à Rússia
4% do produto interno bruto. Isso representa 741 bilhões de dólares, valor anterior à intensificação dos ataques da Ucrânia às refinarias em agosto, setembro e outubro. A Rússia perde dinheiro com os ataques ucranianos e soldados na defesa do território da Ucrânia. Esses problemas enfraquecem a Rússia, que não consegue sustentar o império que Putin busca construir. Agora, nem mesmo Moscou está a salvo da fúria da Ucrânia, já que a Ucrânia voltou sua atenção para a infraestrutura energética daquela cidade. Eles perderão a rede de energia em breve, afirma JNK no vídeo. 6 subestações já foram atingidas. Todas essas são subestações enormes. E quanto mais a Ucrânia atinge, mais difícil fica substituir, pois há cada vez mais pontos de falha. De novo, os fantoches de Putin vão questionar: para que serve um mestre de marionetes que não protege nem a própria capital? Sim, pessoas como Maduro ainda vão implorar pelo apoio russo. Mas mesmo nesses casos, Putin tem problemas demais acontecendo na Ucrânia e em casa para oferecer o apoio que ele daria há 5 ou 10 anos. No final, o que ocorre com o Império Russo agora resulta da decisão de Putin de invadir a Ucrânia. O que Putin está fazendo? Ele não tenta impedir a invasão. Em vez disso, ele está levando a Rússia a mergulhar ainda mais rumo ao colapso do seu império, enquanto foca em questões importantes, como mandar prender cantores que ferem seus sentimentos. Em 29 de outubro, a NBC News, via Reuters, noticiou que músicos de rua que viralizaram cantando músicas anti-Kremlin foram presos pela Rússia. Putin chegou ao extremo em suas tentativas desesperadas de manter controle sobre seu império. Ele não ameaça mais o Ocidente, nem sustenta todos os regimes fantoches. Pelo menos alguns músicos perigosos saíram das ruas russas. Com o colapso dos regimes fantoches ao seu redor, Putin está tendo que encarar uma verdade brutal. Ele acabou. Toda vez que a Rússia sente que está começando a ganhar espaço na guerra, a Ucrânia aparece com algo novo. A inovação é central na guerra assimétrica da Ucrânia, e soldados, equipamentos e infraestrutura logística russos seguem pagando o preço. Em novembro, a Ucrânia atingiu a Rússia com uma nova bomba, causando caos atrás das linhas russas. E faz isso ao fornecer à Ucrânia um drone que cobre áreas médias da guerra, antes inalcançáveis. O novo drone FP2, segundo a United 24, foi levado à Ucrânia pela Firepoint. São as mesmas mentes técnicas que desenvolveram o míssil Flamingo, que a Ucrânia agora está usando para atingir a Rússia, com força à distância. O Flamingo foi projetado para transportar carga explosiva maior que os drones ucranianos usados contra a Rússia na guerra. O FPG-2 foi projetado para oferecer um nível semelhante de poder de fogo pesado enquanto atinge alvos que a Ucrânia anteriormente não conseguia atacar. Ficam atrás das linhas de combate. A United 24 Mídia divulga as especificações do novo drone. Ela afirma que um FP2 suporta até 105 kg de carga, cerca de 231 libras. Isso já faz do drone uma ameaça para as forças russas. A carga útil do FP2 é 10 a 20 vezes maior que a de um drone FP5 comum, mostrando que ele foi feito para atingir alvos mais pesados, como tanques e veículos blindados. O Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, afirma isso ao observar que consegue usar o FP2 para atingir locais que a Rússia utiliza para logística, coordenação de suprimentos e deslocamento de tropas. Voltamos para falar como a Ucrânia usa o novo drone. Outra grande vantagem do FP2 sobre a maioria dos drones de curto alcance usados pela Ucrânia é seu alcance de cerca de 200 quilômetros ou 124 milhas. Isso dá opções à Ucrânia. Ela não está mais limitada pelo curto alcance de seus drones First Person View. A Ucrânia pode usar os FP2 para causar sérios danos ao longo das linhas de combate, assim como penetrar profundamente o suficiente para que posições que a Rússia considerava seguras passem a estar sob ameaça. Curiosamente, esse alcance de 200 km é 1,200 km menor que o do FP, desenvolvido pela Firepoint para dar à Ucrânia outra opção de ataque à Rússia. A troca de alcance faz o FP2 levar ogiva bem mais pesada que o FP1 Plus. Novamente, tudo são opções.
A Ucrânia agora possui o FIP, um FP-2 e outros drones e mísseis de longo alcance para atacar a Rússia. Para ataques de médio alcance e drones First Person View usados para patrulhar as linhas de combate. Isso assusta a Rússia. A Ucrânia agora tem uma ofensiva de drones em camadas que pode eliminar praticamente qualquer alvo. A RBC Ucrânia traz mais detalhes sobre o novo drone ucraniano, afirmando que a Firepoint lançou duas variantes. A FP-2 tem orientação autônoma, ideal para atingir alvos parados. A Ucrânia só precisa definir as coordenadas, e o drone vai sozinho até o alvo. A segunda variante permite controlar manualmente a FP-2 por link de rádio, tornando-a parecida com um drone FP-5. Um operador de drones ucraniano pode usar esse link de rádio para guiar a FP-2 até um alvo móvel ou garantir um acerto em alvo parado. Isso pode ser difícil demais para a primeira variante. Já dissemos isso algumas vezes. Opções. A RBC Ucrânia diz que a FP-2 possui arquitetura parecida com a FP-1, o que é um ponto positivo para a Ucrânia. A Firepoint já iniciou a produção em massa da FP-1. A produção já é padronizada, então o fabricante pode aplicar os mesmos padrões à defesa FP-2 facilmente. Com isso, a Firepoint consegue fabricar os drones FP-2 mais rapidamente. Por isso já vemos eles sendo usados no campo de batalha. Em sua coluna no Medium, Ryder Blackthorne diz que a Firepoint já criou instalações móveis semelhantes a caminhões militares. Permitem implantação rápida em qualquer área da Ucrânia, na linha de frente ou atrás. Então, o FP-2 já é móvel graças ao seu alcance robusto. Esses caminhões ampliam a mobilidade, permitindo que operadores ucranianos cheguem o mais perto possível do alvo russo antes de lançar seus FP-2. Francamente, a Ucrânia acabou de receber um drone assassino, contra o qual a Rússia praticamente não tem defesa. Ou, como o Blackthorne coloca, o FP-2 é um brigão de campo de batalha, não um assassino de longo alcance como o FP-1. Mas exatamente o que você quer quando o inimigo está entrincheirado e você precisa atacar com força, rapidez e continuar avançando. Blackthorne destaca que o FP-2 é o drone ideal, chegando na hora certa para a Ucrânia. Sobre o alcance, ele afirma que perder 1.200 quilômetros em relação ao FP-1 não é realmente um sacrifício. A Ucrânia já possui drones que alcançam grandes distâncias no território russo. O que faltava era um drone capaz de atingir alvos a centenas de quilômetros na Ucrânia ocupada. O FP-2 supre essa necessidade. A Rússia observará os danos que um drone tão potente pode causar. Ela pode se tranquilizar pensando que um drone tão potente deve custar uma fortuna para a Firepoint. Essa crença está errada. Além do alcance e poder de fogo, o principal do FP-2 é seu preço. O drone custa só $55 mil para construir. Este drone tem tanto poder de fogo quanto muitos mísseis, mas custa bem menos para ser feito. Isso é enorme para a Ucrânia, porque a guerra contra a Rússia tem sido muito cara. Por mais que a Ucrânia tenha se defendido bem, a economia do país sofreu um grande impacto. A Responsible Statecraft abordou essa questão monetária em artigo de março. A publicação afirmou que a Ucrânia poderia falir mesmo se a guerra tivesse acabado em março, indicando perigo financeiro. Para equilibrar as contas em 2026, a Ucrânia precisaria cortar 80% do orçamento militar para economizar Estados Unidos dólares 41 bilhões. Há outras opções. O The Guardian informa que a União Europeia avalia usar ativos russos congelados para conceder um grande empréstimo à Ucrânia. Isso pode chegar a 157,5 bilhões de dólares nos próximos anos. No entanto, essa proposta ainda está em andamento e não há garantias de que esse empréstimo será concedido. Para a Ucrânia, criar um drone tão impactante e barato quanto o FP-2 é fundamental para reduzir seu orçamento de defesa. Enquanto o país pode enfrentar problemas financeiros, existe outro lado dessa moeda de baixo custo. A Ucrânia se beneficia ao criar armas baratas e eficazes, enquanto a Rússia também sofre. David Kurichenko, do Instituto Laue, escreveu em junho que drones baratos da Ucrânia já causaram alto custo financeiro à Rússia. Ele destacou a Operação Teia de Aranha, em que a Ucrânia infiltrou drones First Person View baratos na Rússia com caminhões.
Esses drones atacaram vários aeródromos russos, causando prejuízo de 7 bilhões de dólares e inutilizando até 1/3 da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia. A Ucrânia não revelou o custo da operação, mas drones First Person View usados podem custar só $400 cada. Segundo Kirachenko, drones de algumas centenas de dólares, lançados remotamente de contêineres, causaram bilhões em prejuízo à Rússia. Um adversário estrangeiro mais poderoso pode tentar copiar as inovações de Kiev, e já há rumores sobre possíveis ameaças de navios cargueiros chineses. Os adversários com bolsos fundos são problemas futuros para a Rússia. Agora, enfrenta uma Ucrânia que pode custar milhões ou bilhões de dólares à Rússia. Com o uso de drones que custam apenas milhares de dólares para serem construídos, não subestime o quanto essa relação custo-benefício é importante para a Ucrânia. A Rússia também enfrenta seus próprios problemas econômicos. Putin gastou centenas de bilhões de dólares em sua suposta operação militar especial e levou a economia da Rússia à beira da destruição para isso. Em setembro, o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov, afirmou que o país terá dificuldade em manter os gastos atuais com a guerra. Brushetnikov afirmou em uma conferência em São Petersburgo, em junho, que a economia russa está esfriando. Julgando pelo sentimento do empresariado no momento, a Rússia está basicamente já à beira de entrar em recessão. Isso parece ser um alerta que Putin não está ouvindo. Ele afirma que a Rússia, caindo para cerca de 1% de crescimento do produto interno bruto em 2025, em comparação com mais de 4% de crescimento visto em 2024, faz parte do plano. Putin mente descaradamente para justificar seus gastos absurdos na guerra da Ucrânia. A Ucrânia pode se beneficiar usando armas como o FP-2 e drones para destruir ativos militares russos valiosos a uma fração do custo. À medida que a Rússia continua avançando a todo vapor para um colapso econômico próprio, em breve pode não conseguir mais substituir esses ativos. E mais uma coisa sobre o FP-2. Ele é tão capaz de atingir alvos russos à noite quanto de destruí-los durante o dia. Isso mostra como a Ucrânia já usa seu novo drone para causar caos atrás das linhas russas. Afinal, as especificações impressionantes não significariam muito se a Ucrânia não conseguisse provar que o FP-2 está pronto para o combate. Mas já comprovou diversas vezes, segundo a United 24. Em 2 de novembro, o veículo informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia fez ataques de precisão com drones FP-2. Esses ataques aconteceram em áreas ocupadas da Ucrânia, indicando que o país enviou novos drones atrás das linhas de combate. Segundo a mídia United 24, os alvos eram depósitos militares e bases usados pela Rússia para coordenar e abastecer soldados que lutam contra a Ucrânia a quilômetros de distância. O Serviço de Segurança da Ucrânia deu mais detalhes em uma postagem no Telegram em 2 de novembro. As forças especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia realizaram uma série de ataques de precisão contra posições inimigas em territórios temporariamente ocupados, declarou o Serviço de Segurança da Ucrânia. Foram atingidos os locais de concentração de equipamentos e pessoal usados para logística e distribuição das forças inimigas. Não surpreende que as Forças Especiais Alfa tenham sido escolhidas para um dos primeiros usos do FP-2 em combate. O Grupo Alfa, uma das principais divisões das Forças Especiais da Ucrânia, atua em guerra assimétrica, captura de alvos de alto valor, operações secretas e ataques de longo alcance contra inimigos do país. É uma unidade coringa das Forças Especiais e mostrou eficácia desde a invasão da Ucrânia por Putin. As Forças Especiais Alfa destruíram um comboio de paramilitares chechenos rumo a Kiev nos primeiros dias da invasão. O grupo também esteve fortemente envolvido na batalha por Kharkiv e capturou vários espiões, infiltrados e simpatizantes russos durante o decorrer da guerra. Este grupo pode cumprir quase qualquer missão, sendo ideal para mostrar as capacidades dos novos drones FP-2 da Ucrânia. A Rússia não pode negar os ataques, já que o Serviço de Segurança da Ucrânia divulgou imagens mostrando a ação dos novos drones da Ucrânia. O vídeo exibe múltiplos alvos sendo atingidos, aparentemente por drones. Algumas das imagens parecem ter sido gravadas pelos próprios FP-2 enquanto se aproximavam de seus alvos.
sugere que os drones têm capacidades parecidas com os First Person View, talvez fossem versões controladas manualmente pela Ucrânia. As imagens mostram grandes explosões que evidenciam o poder do FP-2. E quase todos os alvos são edifícios que a Ucrânia pode ter tido dificuldade em danificar com seus drones First Person View de curto alcance e menos potentes. E a Ucrânia não parou por aí. Em 3 de novembro, a imprensa Euromaidan informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia causou mais caos nas linhas de frente russas com novos ataques. Sabemos mais sobre esses ataques do que sobre os de 2 de novembro, principalmente em relação às localizações. Em 3 de novembro, a Ucrânia atacou 2 instalações logísticas em Lugansk, usadas pelas tropas russas. A Euromaidan Press informou que as forças especiais da Ucrânia usaram o Telegram para detalhar 2 ataques e disseram: perto de Dovzhansk, um local de descarregamento de combustíveis e lubrificantes foi atingido. Perto da vila de Roskishna, uma unidade das Forças de Operações Especiais destruiu um depósito logístico das forças de ocupação. A publicação afirmou que o ataque de 3 de novembro pela Ucrânia visava causar perturbação. Além de dificultar o envio de suprimentos russos à linha de frente, os FP-A2 também destruíram combustível destinado ao agrupamento central dos soldados russos. A Ucrânia está sendo inteligente aqui. Em vez de deixar a Rússia mover todas as suas tropas, a Ucrânia está atacando as linhas de suprimento desses soldados. Isso significa que a Ucrânia ainda precisa neutralizar os ataques russos assim que começarem. Os soldados que a Ucrânia enfrenta têm menos equipamentos e suprimentos, tornando-os alvos mais fáceis para drones First Person View ucranianos. Esta é a ofensiva de drones em várias camadas citada antes. A Ucrânia utiliza drones FP-2 para enfraquecer a Rússia pela retaguarda e depois emprega drones FP-5 para eliminar soldados russos, que não se beneficiam mais da rede logística criada atrás deles. A Euromaidan Press informa que o ataque em Dovzhansk foi a cerca de 150 quilômetros atrás das linhas de frente. A Ucrânia já usa o alcance dos FP-2 para causar muitos danos. O ataque em Roskizna ocorreu em um subúrbio de Luhansk, a cerca de 90 quilômetros atrás das linhas de combate. Assim como em 2 de novembro, há imagens. E o que vemos em 3 de novembro é quase igual. Imagens gravadas pelos drones que a Ucrânia usou mostram eles se aproximando dos alvos antes de acertarem em cheio. Desta vez, não há explosões, indicando que a Ucrânia não tinha drones de reconhecimento gravando em Luhansk. Mesmo assim, não importa. Pelas perspectivas dos FP-2, já fica claro que a Ucrânia teve sucesso com seus novos drones. A Rússia deveria estar preocupada. O FP-2 foi liberado e está causando mais dano do que seu preço de $55 mil indicaria. A Rússia não deve se preocupar só com esse drone. O que o FP-2 nos mostra, talvez mais do que qualquer outra coisa, é que a Ucrânia está constantemente adaptando sua estratégia de drones para levar em conta as táticas da Rússia. Lidar com o alcance médio russo era um problema para a Ucrânia e o FP-2 trouxe a solução. No entanto, esse drone inovador não é a única novidade que a Ucrânia apresenta, enquanto a guerra com a Rússia segue rumo a 2026. Pegue a gamificação, por exemplo. Em 3 de novembro, o Guardian noticiou que a Ucrânia criou um sistema de recompensas tipo videogame para operadores de drones. Lançado em 2024, o sistema recompensa soldados com pontos para comprar drones e armas. Na loja online Brave One, mais de 100 drones e veículos autônomos estão disponíveis, indicando que operadores de drones da Ucrânia usam o jogo criado pelo país para melhorar seus equipamentos. A estratégia funciona, segundo o The Guardian. As equipes de drones, competindo por pontos no sistema de bônus Exército de Drones, mataram ou feriram 18 mil soldados russos em setembro. Agora são 400 drones na competição, aumento em relação às 95 em agosto. A própria ideia evoca imagens dos operadores de drones da Ucrânia conduzindo a guerra como se estivessem jogando Call of Duty. A gamificação da guerra com drones incentiva operadores a destruírem mais tropas e equipamentos russos, embora pareça sombrio para alguns. Talvez o jogo proporcione um pouco de leveza para uma tarefa que de outra forma seria brutal. Em todo caso, a Rússia deveria se preocupar com o número de soldados perdidos em apenas um mês. Para os jogadores do novo jogo de drones da Ucrânia,
Outras inovações ucranianas incluem o uso de drones para criar uma defesa em várias camadas, muito parecida com o ataque em várias camadas ao qual o FP2 agora contribui. A Ucrânia Inform abordou essa nova estratégia defensiva em artigo citando o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky. Siersky escreveu no Facebook: "Estamos criando um sistema em camadas para combater shahids e gerantes inimigos. Nossa tarefa é criar mais equipes, treinar operadores de interceptação e fornecer sistemas de ataque e radares mais eficazes. São drones em cima de drones. Seja atacando ou se defendendo, a Rússia parece não conseguir mais escapar das ameaças aéreas da Ucrânia. Se as defesas em camadas funcionarem com o FP2 e drones FP5 ucranianos, a Rússia estará em apuros. A Ucrânia pode atingir tropas russas na retaguarda com FP2, usar drones FP5 para eliminar soldados na linha de frente e impedir avanços, enquanto reforça defesas antidrones." O Serviço Federal de Segurança, de Vladimir Putin, é uma das agências de inteligência mais temidas do mundo, conhecido por suas táticas implacáveis e forte influência política. Mas acabou sendo enganado por Andrei, um agente duplo ucraniano que humilhou a agência com uma armadilha realmente genial que eles nunca viram chegando. É uma história que parece ter sido tirada das páginas de um romance de espionagem ou roubada de um roteiro sobre subterfúgio, agentes secretos e sabotagem. Mas é tudo verdade, e aqui está uma explicação completa e detalhada de como isso aconteceu. Anos antes da guerra, Andrei era empresário bem-sucedido. Ele gerenciava seu hotel na Península da Crimeia e, com trabalho, dedicação e visão de negócios, conquistou uma pequena fortuna. Então, a Rússia tirou tudo dele, não apenas uma vez, mas duas. Primeiro, quando os invasores do Kremlin chegaram à Crimeia em 2014. Eles expropriaram à força o hotel de Andrei, basicamente tirando seu sustento de suas mãos. Ele conseguiu se reerguer e estava administrando outra empresa em 2022, quando a invasão em grande escala começou. Mais uma vez, soldados russos interferiram no mundo de Andrei, saqueando materiais de construção valiosos da sua empresa e deixando-o sem saber o que fazer da vida dali em diante. Compreensivelmente, ele também nutria profundo ressentimento pelos invasores russos e esperava um dia poder se vingar. Andrei tinha contatos no Serviço de Segurança da Ucrânia e seguia em contato conforme a guerra avançava, caso houvesse algo com que ele pudesse ajudar. Eventualmente, a oportunidade que ele esperava se apresentou. Surgiu um problema na cidade de Andrei. Agentes foram contratados pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia para explodir prédios administrativos. O Serviço de Segurança da Ucrânia precisava combater as operações deles, e Andrei resolveu ajudar, colaborando com os agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia para armar armadilhas para os agentes da Serviço Federal de Segurança e, se tudo corresse conforme o planejado, capturar alguns deles também. Suspeitava-se que agentes russos usavam redes sociais para recrutar, publicando anúncios e mirando homens desesperados sem dinheiro. Então, Andrei passou a buscar nessas redes sociais uma maneira de se infiltrar nos círculos do Serviço Federal de Segurança. Logo, ele encontrou alguns dos anúncios do Serviço Federal de Segurança e começou a entender como eles operavam. Ele percebeu que eles ofereciam inicialmente trabalhos simples nas redes sociais, como pichar símbolos nazistas nas laterais de prédios ou depredar propriedades públicas com logotipos de grupos nacionais ucranianos. Após provar seu valor nessas tarefas simples, o agente podia subir na hierarquia, assumindo mais responsabilidade e missões mais perigosas, como incêndio criminoso, com pagamentos bem maiores. Graças ao seu histórico em negócios e negociação, Andrei conseguiu pular o trabalho braçal de baixo nível, entrando em contato com os russos e convencendo-os de que não estava interessado em tarefas para adolescentes urbanos, como ele mesmo disse recentemente ao The Telegraph, exigindo passar diretamente para funções de alto nível e bem remuneradas. Os russos logo passaram a confiar nele e, eventualmente, lhe deram sua tarefa mais importante e perigosa até então. Ele foi instruído a fabricar um explosivo improvisado e usá-lo para destruir um prédio administrativo em uma cidade do sul da Ucrânia. Andrei concordou, mas, é claro, ele não tinha nenhuma intenção real de destruir nada ou machucar qualquer um de seus compatriotas ucranianos.
Mesmo assim, ele precisou interpretar o papel para atrair um agente russo para sua armadilha. Após receber instruções detalhadas do Serviço Federal de Segurança, com a lista de ingredientes e componentes para a bomba, ele começou a trabalhar. Ele foi ao mercado local comprar os itens necessários e seguiu as orientações de seu contato à risca. Chegou a instalar esferas de rolamento para ampliar o poder destrutivo e a letalidade da bomba caseira. Um oficial dos serviços especiais russos o vigiava de perto durante o trabalho, garantindo que não cometesse erros ou omitisse etapas ao montar o explosivo. O que o oficial russo não sabia, porém, era que Andrei estava secretamente fazendo uma segunda bomba falsa, cheia de farinha inofensiva, mas projetada para parecer exatamente igual à verdadeira. Seu plano era trocar as bombas na hora certa e evitar feridos. E os russos ficaram com ovo, ou nesse caso, farinha, na cara. Mas havia vários grandes obstáculos no caminho de Andrei. Primeiro, sempre existia o risco de ser pego, ou pelos próprios russos, que poderiam decidir fazer uma visita ao Andrei para garantir que ele estava cumprindo as ordens deles, ou pela polícia ucraniana, que poderia facilmente presumir que ele era um agente russo de verdade e prendê-lo. Se isso acontecesse, Andrei tinha confiança de que seus contatos no Serviço de Segurança da Ucrânia poderiam ajudá-lo a evitar qualquer punição adicional, mas ainda assim atrapalharia seu esquema secreto. Se algum agente russo ou traidor estivesse entre as autoridades locais, poderia ter avisado o Serviço Federal de Segurança, como Andrei explicou em uma entrevista ao The Telegraph. Após ligar para um oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia, eles vieram e resolveram. O problema era outro. Possível traidor no posto de controle. Quem me impediria? Ele poderia me reconhecer, avisar os russos, e eu nunca mais participaria. Seria como um cartucho gasto. Se isso ocorresse, Andrei dificilmente conseguiria trabalho com os russos novamente, e a Ucrânia perderia um de seus agentes duplos mais importantes. Felizmente, isso não ocorreu. Andrei completou a primeira parte da missão em segredo, evitando ser notado por ambos os lados e mantendo seus explosivos improvisados escondidos em casa. No entanto, ele enfrentou outro desafio. O objetivo do plano era armar uma armadilha e ajudar o Serviço de Segurança da Ucrânia a capturar agentes russos. Mas isso não aconteceria se fôssemos os únicos envolvidos tanto na fabricação da bomba quanto em colocá-la no local-alvo na cidade. Ele precisava envolver outra pessoa, um agente russo de verdade, alguém leal à causa do Kremlin e disposto a ferir ou até matar seus próprios compatriotas. Apenas por um pagamento rápido em dinheiro, ele tinha uma grande tarefa pela frente. Ele precisava convencer seu contato da Serviço Federal de Segurança de que, mesmo podendo construir a bomba, não estava pronto para plantá-la. Novamente, Andrei usou seu poder de persuasão e seu lado empresário para criar uma narrativa forte e convencer o oficial russo a envolver uma terceira pessoa. Isso durou mais de uma semana, período em que Andrei implorou ao oficial da Serviço Federal de Segurança para não ser forçado a plantar a bomba. Ele sabia que a explosão visava matar dezenas de funcionários no prédio administrativo, mas afirmou não estar pronto para se envolver em sangue. Ele fingiu apoiar e admirar a Rússia, convencendo o oficial de sua lealdade ao Kremlin e vontade de cumprir seu papel. Mas ele ainda não estava pronto para matar pessoas. Convencer um oficial do Serviço Federal de Segurança a mudar de ideia ou planos é muito difícil. São pessoas infames pela brutalidade, que cumprem ordens do Kremlin a qualquer custo, sem quase respeitar a vida. Nenhum interesse em nada além de alcançar seu objetivo atual de forma robótica e passar para o próximo. Pouquíssimas pessoas ousariam discutir com um desses oficiais, e menos ainda teriam sucesso sem levantar suspeitas ou perder a confiança de seu controlador. Mesmo assim, Andrei conseguiu. Ele convenceu o oficial do Serviço Federal de Segurança a trazer um agente adicional e fazer algumas mudanças no plano que já existia. Agora, em vez de Andrei ter que tanto fabricar a bomba quanto plantá-la no prédio-alvo, ele só precisaria escondê-la em um local designado. Outro agente então viria para coletar o pacote escondido e entregá-lo nos quilômetros finais até o alvo. Foi exatamente isso que aconteceu. Andrei escondeu a bomba e enviou a localização para seu contato. Os russos passaram a informação a outro agente de confiança, que foi ao local buscar o explosivo.
Mas o agente de confiança não sabia duas coisas. Primeiro, ele não fazia ideia de que a bomba que pegou era completamente inofensiva, preenchida não com explosivos e incendiários, mas com um ingrediente comum de cozinha e totalmente inofensivo. Ele achava que estava carregando um artefato explosivo improvisado, poderoso o suficiente para tirar a vida de dezenas de pessoas. Na verdade, era apenas um recipiente de farinha. Além disso, o agente desconhecia que, desde sua chegada ao local de coleta, foi imediatamente e constantemente vigiado pelos agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia. Eles acompanharam cada movimento dele a partir daquele momento, rastreando-o enquanto ele seguia as ordens de seu controlador, levando a bomba até a porta do prédio administrativo que ele deveria destruir. Nesse momento, os agentes da Ucrânia avançaram para a captura, acionando a armadilha planejada por Andrei e levando o agente de confiança sob custódia. De acordo com um relatório de acompanhamento da agência, o autor do crime foi identificado como um morador desempregado que vivia na cidade ucraniana de Ternopil, na região ocidental de mesmo nome. Como muitos que, desesperados por dinheiro, fazem quase qualquer coisa para obtê-lo. Ele viu anúncios do Serviço Federal de Segurança no Telegram e resolveu se inscrever e oferecer seus serviços. Como outros recrutas, ele começou com tarefas de teste triviais em sua região e, segundo relatos, incendiou instalações ferroviárias ucranianas em sua cidade, antes de ganhar o direito de participar de um ataque terrorista. Felizmente para as vítimas, esse confiável escolheu o parceiro errado. Graças às ações de Andrei, ele agora está atrás das grades, sem direito à fiança e enfrentando a possibilidade real de prisão perpétua. Além disso, confisco de bens por crimes do Código Penal da Ucrânia, incluindo sabotagem sob lei marcial e tentativa de ataque terrorista. Suas más decisões o colocaram em muitos problemas, quase sem esperança de futuro. Andrei, por sua vez, sente grande satisfação por ter salvo vidas e humilhado o Serviço Federal de Segurança ao mesmo tempo. Você sente uma grande satisfação moral quando pessoas poderiam ter morrido, mas você distraiu a atenção daquele escritório russo podre e usou os recursos deles. Ele é um verdadeiro herói e não tem intenção de parar com seus atos heróicos tão cedo. Andrei segue vasculhando redes sociais e ofertas de emprego no celular, esperando ansioso a chance de planejar outra armadilha e enfrentar os russos em seu próprio jogo. Ele recebe várias propostas de agentes do Serviço Federal de Segurança. Algumas são básicas, como pichação e vandalismo já citados, mas geralmente pagam pouco. Os preços aumentaram recentemente, já que a Rússia tenta intensificar suas operações de sabotagem em territórios ucranianos, para desestabilizar o país e semear corrupção e confusão nas comunidades, observa Andrei. Pagavam $3 por peça, mas o preço subiu. Ele também explica como funcionam esses trabalhos. Primeiro, um agente deve desenhar ou pintar símbolos pedidos, como suásticas ou logotipos nacionalistas, em muros da cidade ou outros locais escolhidos pelos russos. Depois, devem fotografar o trabalho e postar em um site falso de nacionalistas ucranianos criado por agências de inteligência russas. Algumas tarefas são bem mais sérias e têm consequências mais graves para todos os envolvidos. E os anúncios do Serviço Federal de Segurança geralmente são feitos para chamar atenção e atrair quem está precisando de dinheiro. O anúncio rápido começa com a manchete: você procura emprego com horário flexível e salário decente? Em seguida, detalha o trabalho solicitado: ataques incendiários a prédios do governo e escritórios de recrutamento na Ucrânia. Depois, lista vantagens como privacidade, instrução profissional, suporte. 24/7 e salário alto de $1.000 a $5.000 por projeto, entre outros benefícios. A postagem destaca que o pagamento pode ser feito por diversos meios, como cartões ou criptomoedas, conhecidas por serem mais privadas e difíceis de rastrear. O anúncio explica o que se espera do candidato, listando uma série de possíveis alvos para seus ataques incendiários, junto com o pagamento médio para cada um. Um ataque ao escritório de um promotor custa $3.000 americanos, a agências dos Correios, $1.000 americanos, e prédios do Serviço de Segurança da Ucrânia têm o maior pagamento, $5.000 americanos. Outros alvos viáveis na lista incluem delegacias, prédios de fronteira, fóruns, juntas de recrutamento, repartições fiscais e instituições correcionais.
O anúncio incentiva os candidatos a compartilharem nomes e números de outras pessoas que eles acham que poderiam realizar esse tipo de ataque, com a promessa de uma comissão para cada indicação bem-sucedida. Outros anúncios usam tom parecido, com chamas, cifrões e bandeiras da Ucrânia, e manchetes como: "Se você é corajoso e cheio de energia, temos um trabalho para você. Você trabalhará algumas horas por dia." Dizem que o Kremlin usa drones para jogar panfletos e anúncios em cidades e vilarejos ucranianos, visando alcançar mais pessoas e recrutar operativos. Frequentemente, o foco está em áreas empobrecidas, onde os moradores têm mais chances de estar desesperados e dispostos a se voltar contra seu próprio povo em troca de lucro pessoal. Tudo isso faz parte de um plano do Kremlin para criar a ilusão de resistência na Ucrânia. Se o Serviço Federal de Segurança recrutar pessoas para ataques incendiários, espalhar iconografia nacionalista ucraniana e cometer atos de terrorismo, isso pinta o retrato de um país em guerra consigo mesmo, um país desmoronando por dentro, com seu próprio povo se voltando contra ele. Isso acaba servindo de justificativa para os ataques e incursões do Kremlin, dando crédito às afirmações de Putin sobre o envio das forças russas para desnazificar territórios da Ucrânia. O Kremlin também, sem dúvida, espera que os aliados ocidentais da Ucrânia possam ouvir relatos sobre bombas caseiras. Cidadãos ucranianos cometem atos de terrorismo contra governos locais e prédios administrativos, tornando-se menos favoráveis a Kiev. Felizmente, a maioria do mundo vê claramente o que ocorre, já que conhece bem as táticas do Serviço Federal de Segurança. É animador ver pessoas como Andrei, corajosas e dispostas a enfrentar a agência de inteligência do Kremlin. Ele é um dos muitos agentes duplos ucranianos atuando pelo bem maior, ajudando a salvar vidas, capturar terroristas e frustrar planos de opressores com frequência. Andrei sente orgulho do trabalho e do impacto que causa, fazendo tudo por amor ao país e à família. E também foi motivado a se juntar à causa pelas injustiças pessoais que ele mesmo sofreu nas mãos dos ocupantes russos no passado. No início, meus amigos que saíram da Ucrânia perguntavam quem me mandou começar isso. Nunca entendi essa pergunta. Faço isso por vontade própria, porque temo por minha família e minha vida desde a invasão inimiga. Trabalhando com o Serviço Federal de Segurança, Andrei também aprendeu muito sobre como eles operam e conseguiu repassar informações valiosas para seus contatos no Serviço de Segurança da Ucrânia. Ele diz que muitos agentes russos com quem lida são competentes, mas costumam ter uma visão distorcida da vida na Ucrânia. Eles podem sugerir desenhar símbolos nazistas perto de um rio, mesmo que quase ninguém passe por lá, por causa dos drones russos frequentemente sobrevoando. Eles também fazem pedidos absurdos, como mandar agentes aos mercados locais buscar componentes explosivos. Às vezes, eu sentia que os oficiais do Serviço Federal de Segurança formavam opiniões sobre nossa realidade sem recorrer a pesquisas ou dados de inteligência, como se tivessem visto um filme de ação barato ou notícias sobre a Ucrânia na televisão russa. Nem todos são tão corajosos e honrados quanto Andrei. Alguns ucranianos atendem prontamente às exigências russas. Geralmente, isso ocorre pelas situações pessoais, falta de dinheiro e poucas perspectivas, fazendo com que sintam não ter opções. Às vezes, simpatizam com o Kremlin, têm laços familiares na Rússia, ou apresentam tendências violentas ou imprudentes. Então, aproveitam a oportunidade para cometer atos criminosos. Esse é o tipo de pessoa que o Serviço Federal de Segurança continuará a mirar. Mas com os próprios serviços de inteligência da Ucrânia e agentes duplos inspiradores como Andrei no caminho, o Kremlin não vai achar fácil organizar seus ataques e alcançar seus objetivos. Agora, saiba mais sobre como a Ucrânia está usando sabotagem e táticas de sombra para prejudicar as operações do Kremlin de dentro da Rússia neste vídeo. Ou para outra história real de vingança ucraniana contra criminosos de guerra russos. Veja este vídeo que mostra como as forças de Kiev organizaram o quase impossível assassinato de um dos comandantes mais cruéis do Kremlin. Por fim, inscreva-se no canal para se manter informado sobre as principais notícias e acontecimentos das linhas de frente na Ucrânia e outros locais.